No A Bíblia Tinha Razão de hoje, estamos recebendo aqui a pergunta da minha amiga Beatriz. A Beatriz está escrevendo de Miranda, no estado do Maranhão. Miranda, no estado do Maranhão. Boa tarde, pastor Samuel Gomes. Me tira aqui uma dúvida, pastor. Pastor, por que Satanás... Para que Satanás queria o corpo de Moisés? Beatriz está querendo saber. A Beatriz está querendo saber o que Satanás queria com o corpo de Moisés. Eita, Beatriz. Eu não sei o que Satanás queria com o corpo de Moisés, não. Rapaz. Essa história que a Beatriz está questionando bem aqui, o que Satanás queria com o corpo de Moisés, né? Tá lá em Judas, né? Judas, no versículo 9. Refere-se aqui a um evento, viu, Beatriz? A um evento que não é encontrado em nenhum outro lugar nas escrituras, né? Foi uma contenda, uma briga que teve ali entre Miguel, né? Entre Miguel e Satanás, a luta grande. O quê? Não acredito. Foi um quebra-pau doido, Satanás e Miguel brigando ali por causa do corpo de Moisés, né? E disputar Satanás pelo corpo de Moisés, mas que isso não implicava em uma outra a gente quase não vê, quase não tem informação por que dessa luta, né? Por que dessa batalha. Então, dois seres angelicais, porque Satanás, apesar de ser príncipe das trevas, mas também foi um ser angelical, né? Foi um ser angelical. Então, era uma batalha aqui angelical, relatada por Daniel, né? Daniel também fala de uma outra batalha que eles travaram, tanto Satanás como Miguel, né? Eles travaram batalha angelical, relatada por Daniel, onde um anjo vindo a ele em uma visão, este anjo chamado Gabriel, né? E em Daniel 8:16, 9:21, diz que Daniel, que ele foi resistido por um demônio chamado Príncipe da Pérsia, e até o arcanjo Miguel vir a seu auxílio, né? Ao seu auxílio. Então Miguel chegou, deu pancada em demônio, foi aquela confusão terrível, né? E assim podemos aprender com Daniel que os anjos e os demônios, eles lutam, viu, Beatriz? Eles lutam, eles travam batalhas constantemente, né? Batalhas espirituais pelas nações e até mesmo pelas almas, né? O quê? Não acredito. Eles travam batalhas constantes pelas nações e pelas almas. No mundo espiritual há anjos e demônios se degladiando, né? Há anjos e demônios se degladiando pelas nações, pelas almas, né? E que os demônios resistem aos anjos e tentam impedi-lo de fazer a vontade de Deus, impedir as pessoas de fazer a vontade de Deus. Então Judas nos diz que Miguel foi enviado por Deus para lidar, ele foi enviado por Deus para lidar de alguma forma com o corpo de Moisés, o qual o próprio Deus havia enterrado depois da sua morte, lá em Deuteronômio capítulo 34, versículo 5 e 6. Então várias teorias, viu, Beatriz? Várias teorias têm sido formuladas quanto a esta luta, né? A esta luta sobre essa batalha que Satanás travou com Miguel, né? Então várias teorias têm surgido, né? Tem sido formulada quanto a esta luta sobre o corpo de Moisés, que era uma delas, e que Satanás, o acusador do povo de Deus, conforme Apocalipse 12:10, pode ter tentado evitar que Moisés tivesse a vida
eterna devido ao pecado que ele cometeu lá em Meribá, né? O quê? Não acredito. Então, mas isso aqui é apenas uma teoria. Moisés já estava morto. Moisés já tinha ganho a salvação, né? Moisés já estava morto. E depois da morte, a Bíblia diz que segue-se o juízo, né? Depois da morte segue-se o juízo. Aí então não tinha mais como impedir a vitória de Moisés, né? Não tinha mais como impedir. Ei, minha irmã, ei. Calma, só um pouquinho, tá? Se acalme, só um pouquinho. Hoje eu tô assim com a garganta meio ruim, né? Então minha filha, se acalma um pouquinho pra mim não gritar muito, tá bom? Tá? Certo? Então, Beatriz. Viu, Beatriz? Essa teoria diz que Satanás queria tentar impedir a salvação de Moisés, né? Que Moisés tivesse a vida eterna devido ao pecado que ele cometeu lá em Meribá, mas tudo isso aqui é balela. Tudo isso aqui é balela, tudo isso aqui é conversa, porque depois da morte segue-se o juízo. Ninguém mais pode impedir a salvação ou a perdição de uma pessoa depois que ela está morta. Morreu já era, meu irmão. Morreu já era. Tu não entregou a tua vida para Jesus, tu vai parar lá no Beleléu. O quê? Não acredito. Vai parar lá no Beleléu, tá bom? Se tu não quiser aceitar Jesus, tu vai parar lá no Beleléu, certo? Então não tinha como. E alguém diz, né, que isso aqui aconteceu porque Satanás queria evitar a salvação de Moisés pelo pecado que ele cometeu em Meribá e pelo pecado que ele cometeu lá em Deuteronômio, foi Deuteronômio, capítulo 32, versículo 51, e Êxodo capítulo 2. Lembra que ele matou um egípcio, né? O quê? Então Satanás ali queria impedir a salvação dele, né? Não, Satanás não é bobo, Satanás não é tonto não, né? A gente que pensa que Satanás é bobo, Satanás é tonto. Tonto às vezes é nós, é bobo às vezes é nós que ficamos flertando com o pecado, né? Mas Satanás não é bobo, nem tonto não, né? Ele não vai fazer uma besteira dessa. Ele sabia que Moisés já estava morto, já era, estava salvo. Estava salvo, não tinha mais como ele impedir a salvação dele não. Ele queria o corpo dele para alguma outra coisa, né? Mas vamos ver aqui algumas teorias, algumas coisas que se falam mais a respeito disso, viu, Beatriz? Alguns supõem que a referência de Judas seja a mesma passagem de Zacarias, né? Capítulo 3, versículo 1 e 2 de Zacarias, diz assim: ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o anjo do Senhor disse a Satanás: que o Senhor te repreenda. O Satanás, entretanto, as objeções a essa hipótese são óbvias, né? A única semelhança entre as duas passagens é a expressão o Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda. O Senhor te repreenda, Satanás. Então, segundo, o nome Miguel não é mencionado na passagem de Zacarias. Não é mencionado. O quê? Não acredito. O nome Miguel não é mencionado na passagem de Zacarias. Terceiro, não há qualquer menção ou alusão feita ao corpo de Moisés em Zacarias, né? Então, tá totalmente fora do contexto, né? Então, Beatriz, também tem sido suposto que Judas esteja citando aqui um livro apócrifo, né? Que continha essa narrativa. Quando fala em narrativa, a gente lembra do Lula, né? A gente lembra do Lula, quando fala em negócio de narrativa, essas coisas, a gente lembra do Alexandre de Moraes, certo? Então, alguém disse que Judas estava citando aqui o livro apócrifo, que continha uma narrativa, que isso serve para confirmar que a narrativa é verdadeira. Orígenes escreveu em 185 a 254. Orígenes viveu nesse tempo, né, em 185 a 250, o ano 254. Ele era Orígenes, ele era um estudioso, né, um teólogo cristão primitivo. Ele menciona
um livro chamado A Assunção de Moisés. Assunção de Moisés. O quê? Não acredito. Ele cita esse livro chamado Assunção de Moisés como existente em seu tempo, contendo essa mesma narrativa sobre a disputa entre Miguel e o diabo pelo corpo de Moisés. Então, segundo ele, esse livro, agora perdido, era um livro judeu, grego, e Orígenes supõe que esta era a fonte da narrativa em Judas, né? Da narrativa em Judas. Então alguém questiona e quer dizer que esse livro foi citado, Judas estava citando uma história que ele pegou desse livro, né? Mas isso aqui, né? A questão essencial, Beatriz, então é que se a história é verdadeira, qualquer que seja a origem da narrativa, né? Judas de fato aparenta referir-se à disputa entre Miguel e o diabo como uma disputa verdadeira. Uma disputa verdadeira, né? Uma disputa verdadeira. Ele fala dela da mesma forma em que teria feito se tivesse falado da morte de Moisés ou de quando ele feriu a rocha. E quem pode provar que não é verdade? Qual é a evidência de que não é? Então, há muitas alusões a anjos na Bíblia. Sabemos que o arcanjo Miguel é real. Ele é real, né? Ele é real. Ele é o príncipe que guarda Israel, né? Ele é o príncipe que guarda Israel. Então ele é real. Há menção frequente também do diabo. E há inúmeras afirmações de que anjos bons e anjos maus fazem parte de transações importantes na Terra. No momento em que eu estou falando aqui, anjos e demônios estão se degladiando aqui no mundo espiritual. Os anjos brigando pelas almas dos homens para que os homens vivam bem, né? E os demônios lutando para que eles vivam mal, né? Para que eles se dê mal, entendeu? É uma luta constante. Então, essas disputas são citadas frequentemente. Inúmeras afirmações que os anjos bons e maus fazem parte das transações importantes na Terra, como a natureza dessa disputa particular sobre o corpo de Moisés é totalmente desconhecida, né? Então conjecturarmos é algo inútil, Não sabemos se houve uma discussão sobre a posse do corpo, o enterro do corpo ou qualquer outra coisa, né? No entanto, há duas coisas que sabemos com certeza, viu, Beatriz? Primeiro, a escritura, ela é inerrante. Brasil! Ela é infalível. Ela é a palavra de Deus. Então, a inerrância das escrituras, né? A inerrância das escrituras é um dos pilares da fé cristã. Como cristão, temos o objetivo de nos aproximar das escrituras com reverência e com oração. E quando encontramos algo que não entendemos, oramos mais, estudamos mais. E a resposta ainda nos escapa, ou humildemente reconhecemos nossas próprias limitações e em face da perfeita palavra de Deus, né? Então, segundo Judas, no versículo 9, só tem um capítulo, lógico, é a suprema ilustração de como o cristão deve lidar com Satanás e seus demônios. O exemplo de Miguel se recusando a pronunciar uma palavra de maldição sobre Satanás deve ser uma lição para nós, os cristãos, em como se relacionar com as forças demoníacas, né? Os crentes não devem enfrentá-los, mas sim buscar o poder de intervenção do Senhor contra eles, contra esses demônios. Se eles são seres poderosos, né? Porém, a Bíblia diz que maior é aquele que está em nós. Então, quanto Miguel deixou que o próprio Deus lidasse com Satanás, quem somos nós para tentar
censurar, né? Para tentar brincar com demônios. Então devemos sim buscar o poder de Deus e no nome do Senhor Jesus Cristo expulsar esses demônios, né? Expulsar esses demônios, certo? Então, Beatriz, tudo que a gente falar aqui são apenas conjecturas. Alguns dizem que Satanás queria o corpo de Moisés para, quem sabe, transformar num objeto de adoração. O quê? Não acredito. Porque até hoje Moisés é adorado. Até hoje Moisés é adorado pelo povo judeu. Então, pegar o corpo de Moisés e transformar numa escultura, né, para adoração, poderia ser. Porém, tudo isso é conjectura. Não se sabe, na verdade, o que passava na cabeça de Satanás. O que ele queria com o corpo de Moisés? Não se sabe. São perguntas que só a eternidade vão explicar para nós, né? Mas tem aqui essas teorias, algumas descabidas, né? Algumas descabidas e algumas com um pouco de lógica, mas que na verdade não chega a responder claramente a pergunta da nossa irmã Beatriz. Mas a gente chega assim bem pertinho, né? Alguma coisa ele queria, alguma coisa este sem vergonha queria com o corpo de Moisés. Tá bom, Beatriz? E no final chegamos, de fato a batalha aconteceu, né? Dizer que a batalha não aconteceu, que foi uma narrativa, né? Como diz aí o Lula, como diz o senhor Alexandre de Moraes, tudo para eles é narrativa e tal. Não, aqui aconteceu, não foi uma narrativa, né? Aconteceu, essa batalha aconteceu. Eu não sei pra quê, não sei o que o diabo queria, o que esse peste queria com o corpo de Moisés, eu não sei te dizer, não sei te dizer, tá bom, minha querida? Mas tá aí essas teorias que eu passei para você, e aí você faça as suas análises e tire as suas conclusões, tá bom? No final, chegamos a mais uma conclusão de que... Uau! Não é que a Bíblia tinha razão! A Bíblia sempre vai ter razão. Nós sempre vamos estar equivocados, apesar de não podermos responder tudo, porque eu já disse aqui para vocês que aquilo que a Bíblia não mostra com clareza, não podemos afirmar com certeza, tá bom? Então, só nos resta pedir seu like, né? Pedir que você se inscreva no nosso canal e pedir que você compartilhe com mais pessoas. A gente vai ficando por aqui, prometendo voltar numa próxima oportunidade. Amanhã, parece que amanhã tem reunião na igreja, né, produção? Parece que amanhã tem reunião na igreja. Parece-me que amanhã tem reunião na igreja. Mas a gente volta numa próxima oportunidade, se Deus nos permitir, se não acontecer o arrebatamento da igreja, a gente volta em nome de Jesus, tá bom? Tchauzinho, fui! Uau! Não é que a Bíblia tinha razão!